isso gera um caos, literalmente. Cheguei a trabalhar em 3 empregos para manter o meu negócio. Não é que você não vai passar por problemas, não é que você não vai passar por, às vezes, sintomas, doenças ou situações, não é sobre isso, mas é que com ele você tem uma paz que excede todo entendimento. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do De Causa ao Comando, um podcast para ajudar você que quer prosperar sem perder a alma. E hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, uma pessoa que me ajudou muito em 2019, um momento que eu estava passando por uma fase muito delicada, aonde o meu corpo começou a falar o que a minha alma estava se calando. E ela fez um convite para mim para um curso de desenvolvimento pessoal, aonde eu pude virar uma chavinha e trabalhar a minha mentalidade e conseguir prosperar, enfim, não só financeiramente, mas como pessoa, como mãe, como mulher. E então queria apresentar para vocês, para mim é uma honra, Eliette, você estar aqui hoje. Apresenta um pouquinho pra gente quem é você, o que você faz, o que é a reprogramação biológica e o quanto tudo isso já me ajudou, né? Que bom. Fico feliz pelo convite, muito grata. E eu digo que você mudou porque foi mérito teu também, né? Quando a gente recebe as informações, a gente coloca em prática. Bom, meu nome é Eliette Vieira, moro em Cascavel, sou casada com o Vanderlei. E eu comecei minha primeira formação foi nutrição. Trabalhei muito tempo com a nutrição. E aí depois também, a partir de uma necessidade, eu fui para essa linha das terapias. Aí me formei em reprogramação biológica também. E hoje trabalho unindo as duas coisas e também trabalho essa questão do emocional, né? Que é o desenvolvimento não só nutricional, emocional, espiritual, tá tudo envolvido. Sim, show, muito bacana. Para quem não me conhece, eu além de ser empresária, eu sou mentora, sou palestrante e sou dentista. Em 2019, quando eu abri a minha primeira clínica, eu passei por um momento muito delicado onde eu cheguei a trabalhar em 3 empregos para manter o meu negócio. Por ser recém-formada, por não saber como lidar com a gestão empresarial, né? E me vi num ponto ali de frustração. E chegou um ponto de eu quase fechar as portas, né? E foi bem na época que você me convidou e me fez todo esse processo e me ajudou a me desenvolver. Então foi muito bacana e eu sou muito grata por tudo isso. E desde então você tá sempre ali, né? Sempre ali me ajudando, sempre ali me trazendo essa reflexão. Então eu queria te perguntar, diante assim, quando a gente se fala em prosperidade, o que acontece com o corpo e a alma quando a gente vive em desordem interna, que foi o que estava acontecendo naquele período comigo? Acontece muitas coisas. Carol, às vezes aparecem sintomas, mudanças de comportamentos, coisas que acontecem e a gente não para pensar o porquê que está acontecendo. E toda essa desordem vai afetar fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. É um conjunto, né? Nós temos que entender que o corpo não está separado da mente, nem das emoções, nem do espiritual. Então, quando isso está em desordem, muitas coisas, doenças, não prosperar no trabalho, nos relacionamentos. Então, isso gera um caos, literalmente. E isso é muito forte porque muitas vezes a gente aprende, né, a calar o corpo e a seguir, né? Sim. Muitas vezes a gente vai guardando e aí as coisas vão acontecendo e uma hora o corpo não aguenta, né? É o que acontece. Um remedinho aqui para aliviar esse sintoma, vou fazer algo aqui para me esquecer esse problema. Aí também surgem os vícios. Exato. Né? E não é o vício só bebida, né? Ou tem outros tipos de vícios. E aí justamente para isso. Mas existe uma razão, né? Porque a pessoa, às vezes é muito dolorido para ela ter que olhar. Para aquilo que está
afetando ela. Porque quando você olha para aquilo, você precisa fazer algo para mudar. Exatamente. E aí a mudança é dolorida. E muitas vezes as pessoas não querem pagar o preço. Não querem pagar o preço, né? É muito forte isso, né, Eliette? Então, assim, eu queria trazer para o pessoal que está em casa assistindo a gente, essas doenças, elas são emocionais, a gente carrega isso de alguém, por exemplo, vou dar um exemplo, né? A minha questão de ansiedade, minha questão de aquele cansaço excessivo, com tudo que eu vinha vivendo naquela época, e eu percebi que eu carregava muitas crenças. No entanto, que nesses cursos de desenvolvimento eu trabalhei muito essas crenças, né? Então eu queria entender, eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa um pouco mais essa questão. A gente carrega isso de alguém? É da gente mesmo, do dia a dia? Como que funciona isso? Então, Carol, a reprogramação biológica, quando eu me formei, ali também aprendi muitas coisas, inclusive sobre crenças. Porque a gente cresce e a gente coloca em prática aquilo que a gente viu dentro de casa, né? O que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, na escola, né? Na igreja. A gente coloca aquilo como uma verdade e aquilo acaba se tornando, né? Uma realidade para nós. Quando eu fiz o curso de reprogramação biológica, e aí não é só a reprogramação biológica que diz sobre isso. Tem muitos assuntos hoje falando sobre isso. Que quando nós estamos sendo gerados na barriga da nossa mãe, nós sentimos tudo o que ela sente. Então, o nosso corpo biológico também vai sentir todas as emoções. Então, cada parte do nosso corpo, ela está vinculada a uma emoção. E isso pode acontecer desde que a gente está no ventre da nossa mãe. Faz sentido. Por isso que é muito importante hoje, eu falo que quem tem a mãe viva, pergunta para a mãe como que foi essa gestação, porque muitas coisas a gente vai entender sobre a nossa história, sobre as nossas atitudes, o que a gente tem como uma verdade absoluta, porque às vezes a verdade para mim não é a mesma para você, né? Então isso depende muito da nossa criação. Então, sim, as emoções, elas afetam muito o nosso corpo biológico, e aqui eu não tô falando de psicologia, eu quero deixar isso claro, eu não sou psicóloga e não trabalho com isso. Eu trabalho com a biologia corporal, entende? Muito importante Como isso. o corpo traz, o corpo ele altera a sua fisiologia normal para nos manter vivos. Só que diante de um diagnóstico, diante de um sintoma, diante de uma doença, nós aprendemos a ter medo e não olhar para ela e entender por que isso está acontecendo, não é? E aqui também deixar bem claro que não é a minha única verdade, né? A pessoa pode... Não acredite no que eu estou falando, no que você está falando. Vai buscar informações, né? Assim como nós fomos. E jamais denegrindo qualquer tipo de profissional. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando da medicina, né? Da psicologia, como eu falei antes. Não é sobre isso. Mas como nutricionista também eu estudei o corpo, né? A biologia, a química, a bioquímica, enfim. Então, Carol, as emoções, elas resultam em doenças e sintomas. Porque o nosso corpo, ele não está separado da nossa mente. Sim. Muito fato isso. E sim, a gente também carrega, eu não digo sintomas e doenças, mas a gente carrega as emoções dos nossos antepassados. E a Bíblia, e não sou eu falando, tá? Não sou eu dando conselho falando. A Bíblia, ela traz muitas questões sobre isso, dizendo, né? E aí, quem lê, quem estuda sabe que lá no início, né? Do livro de Êxodo, por exemplo, até trouxe alguns versículos. Em Êxodo 25, 6, você tem que ler o versículo completo, né? O capítulo completo para entender. Mas lá Deus já dizia, né? Castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e a 4ª geração. Mas trato com bondade até 1000, né? Aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então a Bíblia, às vezes a gente questiona, nossa Senhor, por que isso comigo e por que não, né, com o outro? Não é que Deus é mau ou que vai te castigar, mas existem leis. A Bíblia, ela é um livro que tem legalidade, leis,
Exatamente. Jesus, quando veio, ele inclusive falou, eu não vim para revogar a lei do meu pai, mas eu vim, né, para cumpri-las, que vocês tenham ouvido e tenham vindo em abundância. Então, nós perecemos muito por falta de conhecimento. Deus é bom, Deus é justo. Então, existem leis que têm que ser seguidas. E quando a gente se desvia desse caminho e também não consegue entender as nossas emoções, isso reflete. E faz muito sentido porque agora, né, nos últimos tempos, que me tocou muito forte em desenvolver o podcast, em criar o devocional, por exemplo, que no Spotify, eu senti muito forte num período que eu precisei passar por dores muito fortes para conseguir identificar algumas coisas, principalmente os sintomas das doenças, né? E com tudo isso que aconteceu, como você falou, eu estava me sentindo num momento que eu estava muito afastada e como você falou, Deus, né, ele prepara o terreno para que a gente absorva certas coisas e visualize aquilo que realmente está dentro da Bíblia, né, que é seguir essas leis e como é forte isso. Então, eu me conectei muito nesse período, né, com isso, com Deus e me tocou muito forte em trazer isso para as pessoas, porque nós empresárias, a gente está tão no automático todos os dias, tá ali no dia a dia, na correria, no caos, e muitas vezes a gente não percebe que o cansaço não é só físico, que esse cansaço ele vem da alma e automaticamente isso vira em doenças, vira em insônias, em estresse, que vai te causar uma dor de estômago, que vai te causar... Então, assim, desde que eu tive contato com isso, através de você, é muito forte, porque realmente é muito verídico isso, né? Se não fosse todo o processo que você me ajudou lá atrás, em 2019, buscar esse conhecimento, a minha mãe, quando teve o câncer de mama, eu não teria, eu acho que conseguido lidar da maneira que a gente lidou, até para ajudar ela. Nesse período ali também, nos cursos, assim, que eu trabalhei muito o renascimento, eu pude vivenciar muita coisa que a minha mãe viveu na gravidez e conversando com ela, também pude trazer isso e entender que é surreal da onde que vinha algumas inseguranças minhas, algumas coisas, né? Então, é muito bacana poder trazer esse conteúdo para as pessoas que muitas vezes não têm esse conhecimento, né? Isso. E eu queria te perguntar, como que as pessoas podem identificar esses sinais do corpo? Sintomas, comportamentos, vícios, não prospera, não dá certo emprego nenhum, nos relacionamentos. Porque mesmo assim, até antes de adoecer, às vezes já tem alguns sintomas, né? Sim, já tem, porque assim, o corpo, o que a gente precisa, às vezes, sair um pouco fora da caixa e entender, Carol? Deus fez a gente perfeito. Ele tem um plano perfeito para todos nós, né? Ele não fez a gente com defeitos nenhum, mas ele fez a gente com livre-arbítrio, senão seria bonecos ou robôs, né? Que ele estaria manipulando. Então a gente tem escolhas para fazer diante do que a gente vive. Ou vira aprendizado, ou vira drama, né? Ou vira vitimismo. Porque todos nós, sem exceção, todos nós passamos por questões traumáticas, né? É regra que vai virar doença? Não, depende da forma como você lida com aquilo. Porque às vezes 2 irmãos viveram a mesma situação, né, dentro de uma família, e um seguiu de uma forma e o outro de outra. É como você vai lidar com aquela situação, né? Porque traumas todo mundo vai ter. Sim. Todo mundo. Nasceu, já tem trauma. O próprio parto já é um trauma. Já é um trauma, eu ia falar. Não é? Porque a criança tá lá, bem no quentinho, de repente sai, às vezes num ambiente gelado e... Às vezes não vai já perto da mãe. Não, ali já tem a primeira separação, e aí se você não trabalha isso, essa pessoa lá na frente pode ser uma pessoa muito insegura. Então aparece muito em comportamento, porque assim, o corpo tenta o tempo todo te proteger. Você vê como que é engraçado, né? O corpo, ele não castiga, ele te avisa, né? Avisa. É Deus te chamando a atenção com amor ali, né? Como que Deus poderia fazer isso, né? Então, e tem... Eu trago de novo, assim, não sou eu falando,
Eu acredito muito no que está na Bíblia escrito. E então tem muitas falas lá, e não sou eu falando, é o tempo todo ali, né? Se a gente lê, então assim, o livro de Provérbios, por exemplo, Carol, do início ao fim, são conselhos de pessoas que viram e falam, olha, né? Um coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprime a alma, né? Resseca os ossos. Tá lá, é só ler, né? O coração alegre, ele deixa o rosto formoso, né? Mas a tristeza do coração e do espírito se abate. Então, tá tudo ali. Tá tudo ali. Então, primeiro vem comportamentos, depois a pessoa não, né, continua, aí vem os vícios, e aí os sintomas começam a surgir, e você vai mascarando, porque veja bem, não é falando mal de remédio, não é isso, gente, não entendam mal, não pega só uns, né, trechos mas digamos que você tá com uma dor de cabeça, e você toma alguma coisa para aliviar, ele só aliviou a dor de cabeça, ele aliviou o sintoma, mas a causa raiz por trás da tua dor de cabeça, né, das tuas dores de cabeça, o que está acontecendo? Porque tem que ter esse olhar um pouco mais fundo. Não é simplesmente chegar, e aí você deu um exemplo da tua mãe, né, que teve tumor mamário. Nós, como a Carol falou, nós somos primas, então a gente sabe um pouco ali, né, do que estava acontecendo, das histórias, então faz muito sentido o porquê que veio, né, e como ela também superou isso e hoje está curada. Então é muito possível. Exatamente. É possível, a partir do momento que a gente observa e não simplesmente ignora, por que meu corpo está dizendo isso? O que essa parte do meu corpo está querendo me dizer? E aí, se a gente olha para aquilo, ressignifica, essa palavra, ela não está aí à toa, gente. Não. Tem um novo, você não vai mudar o passado, não vai mudar o que aconteceu, você pode mudar a mas forma, você consegue, né, mudar o olhar para aquela situação. E ali você começa a entender os sintomas, os comportamentos. E aquilo que você falou antes também, todo mundo está na correria e não para olhar. Exatamente. Só para olhar quando se derruba mesmo, né? Exato. Naquela época que você me chamou para fazer os cursos e tudo mais, eu estava no meu limite, assim, né? E você me fez me olhar para dentro, me olhar de um jeito diferente. Você lembra naquela época que a gente teve alguns momentos que a gente conversou bastante? O que você viu em mim naquele momento, naquela época, assim, que hoje você poderia até trazer isso como exemplo, como... Eu via uma pessoa fragilizada, mas com uma energia incrível, né? E não conseguia entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Exato. Né? Você trazia isso porque você não conseguia entender. E por que não, inclusive até no relacionamento, né, Carol? Naquela época você também estava passando por um desafio ali. Exato. E tudo afeta, né? Tudo. Porque o profissional é um relacionamento. O CPF antes do CNPJ, né? Se você não tá bem lá... Você tem relacionamento com todos, né? Então, era uma fragilidade, eram duas pessoas que se amavam e não se davam, não estava dando certo. E... Muito por não entender os problemas um do outro, as crenças e tudo mais. Exato, né? Porque são duas pessoas diferentes, que vieram de uma criação diferente, que se encontram. Exato. E eu estava subindo na evolução do desenvolvimento e ele não, né? Então, Exato. Não ia dar certo se não os dois não se alinhassem a isso, né? Exatamente. Era bem isso. Se a gente coloca o número 6 aqui na mesa, virado para mim, eu tô vendo 6. E você vai estar vendo 9. As duas pessoas estão certas, né? Exato. Mas se eu for do teu lado, eu também vou ver o 9. E se você vier do meu, Exatamente. Você vai ver o 6. Então, quando os dois estão juntos, lado a lado, a gente consegue enxergar, isso. Né? Olhar para a mesma direção. Então, você, como falou, você estava querendo, né, crescer, entender, e ele não estava no mesmo caminho. Mas precisou acontecer tudo aquilo para você se encontrar, entender que muitas questões você estava trazendo desde a infância. Muitas. Nossa, né? Desde a infância. Foi muito forte. E aí você começou a ter um despertar ali
E dali pra frente não parou mais. E exatamente isso, porque depois que eu comecei a buscar isso, entender, ressignificar muitas coisas, porque eu e meu pai, a gente é muito parecido, então consegui entender isso, ressignificar muitas coisas com ele. Ele viveu a vida inteira fora, eu fui a primeira filha, então a minha irmã, o tratamento com ela foi totalmente diferente. Casei muito jovem, né? Um pouco, ele sabe, a gente já conversou sobre isso, que foi para sair de casa naquela época para... hoje ele entende, eu sempre falo para ele que ele não precisa se sentir culpado, por isso era para ser assim, foi da maneira que tinha que ser, né? Claro. Mas assim, muitas coisas aconteceram, como você falou, porque eu carregava muitas coisas de crenças de casa, né? E olhar para isso, conseguir ressignificar e trabalhar foi muito bacana. Então, depois, né, no período que a gente separou, entender tudo isso me ajudou muito também a voltar com foco pro meu negócio, porque também uma das coisas que estava desfocado era porque eu não estava bem, né? Claro, muita coisa acontecendo, né? Muita coisa, totalmente. E eu queria te pedir, assim, por que mesmo hoje em dia tantas mulheres inteligentes, que até têm conhecimento, se mantêm tão exaustas, tão cansadas e trazendo tantas doenças, às vezes, que nem você falou, buscando, às vezes, remédio para depressão. Por que vocês acham que elas continuam assim, não conseguem sair desse ciclo? Porque elas não entenderam a causa raiz por que elas estão assim. E é individual, né, Carol? Cada pessoa tem uma história, então é preciso entender o que aquela pessoa vivenciou, o que ela viveu, o que ela está trazendo. Digamos que seja uma mulher que ela não foi vista desde criança, não foi vista pelo pai. E aqui outro detalhe, e é um ponto muito importante a gente enfatizar, que ninguém está culpando os pais aqui, ninguém. Não, eu honro muito eles, meu Deus. Os pais, eles foram crianças, como nós, também carregam suas dores e eu sempre falo que eles aliviaram muitas coisas para nós, né? Então, assim, a gente tem que olhar para esses pais com muito amor, porque... Totalmente. Eu acho que eu amei mais eles depois que eu entendi tudo, tipo, honrei mais eles ainda do que antes. Claro, porque assim, eles entregaram o que receberam, às vezes até mais. E aí não é culpando os avós também, porque é sempre uma... o ciclo, né? Um ciclo. Cada um só deu aquilo que então, assim, tinha recebido. Hoje você já está aliviando muitas coisas para tua filha, né? E assim vai seguindo. Mas é preciso olhar para isso, porque se é uma criança que não teve atenção do pai, principalmente, porque o pai tem uma força que leva a pessoa para o mundo, né? A mãe, ela é mais aquele... casa, aconchego. O pai leva para o mundo. Por isso que quando você vê quando uma criança está com a mãe e quando está com o pai. Exato. Então, se é uma menina, uma mulher que não teve essa atenção, ela vai querer a aprovação de todo mundo quando for adulta. Vai querer fazer muitas coisas para agradar, para ser vista. Nossa, isso é muito real. Né? Ou aí, vamos dar um exemplo, você mesmo, que seu pai sempre foi agitado, faz coisas, negócio, e você na mesma linha ali, né? Mas você conseguiu dosar essa questão justamente por conta de ter que ter um olhar para... Porque eu entendi também que sucesso sem paz não é sucesso. Não. Então, quando eu percebi que eu estava indo nesse caminho... Tipo, falei, não, eu não quero isso, né? Como você falou, a gente precisa entender que quem tem filhos precisa olhar, eles são filhos só um período, né? É tudo equilíbrio. Exatamente. A sua filha vai crescer. Exato. Aí você vai ser mãe na fase errada. Porque, vamos dar um exemplo, né, da sua história, a minha também, como eu falei, todo mundo traz seus traumas, né? Às vezes o teu pai não conseguiu, não é que ele não conseguiu, ele estava fora trabalhando porque ele queria dar, essa era a linguagem de amor dele. Sim, né? sim. Então, assim, talvez hoje ele, com toda essa atenção que ele dá para a neta, ele, né? Exatamente. Ele quer compensar um pouco que não conseguiu fazer lá atrás. Então, assim, os filhos, a gente sabe que hoje existe uma correria muito louca, né? Que todo mundo tem que trabalhar. Mas o importante é a atenção que você dá pro teu filho quando você está com o teu filho.
Você não precisa passar 5 horas com seu filho. É meia hora, 15 minutos, mas bem feito com eles. Eu vejo a diferença lá em casa. Isso nós aprendemos no curso, né? Inteligência emocional com o método Evo. Deus é tão perfeito, que ele te dá a oportunidade de você colocar teu filho para dormir. Nossa. E a última informação que ele recebe no dia exatamente vai ficar gravada na mente dele. Então, o que é aquela informação que você passa, aquele momento que você está ali com ele, esteja ali presente. E aí é muito importante a gente entender a linguagem de amor de cada um. E das crianças também. Exato. Porque tem crianças que a linguagem do amor vai ser tempo de qualidade, tem outros que vai ser palavras de afirmação, tem outros que vai ser presente, outro vai ser presença, atos de serviço. Na mesma forma que existe uma linguagem de amor do adulto, existe da criança também. Exato. E tem 5 filhos, todos vão ter uma linguagem de amor diferente. Verdade. Então, o quanto é importante a gente estar presente nisso e olhar para isso e colocar isso em prática, ia melhorar muito as relações. Porque às vezes eu tô demonstrando um amor pra você que não é a tua linguagem. Aí você não se sente amada. Exatamente. Não é? E as crianças... Geralmente isso acontece nos relacionamentos. Né? Um dos pontos lá em casa também foi esse, né? Do perfil ali de linguagem, né? Que a gente não entendia qual que era a linguagem de cada um. Depois que a gente alinhou isso também ficou mais fácil. Sim. Em relação a isso, eu percebo o quanto isso mudou muito lá em casa desde que a gente começou a ter entender sobre linguagem de amor e tudo mais. Eu gosto muito de toda noite sentar com a Antonella, perguntar como foi o dia dela, o que foi bom, o que foi ruim, colocar ela pra dormir. Isso faz muita diferença, né? Orar junto com ela antes de dormir, ensinar pra ela. A Antonella, hoje ela já sabe fazer várias orações sozinha, tipo, ela já chama a gente pra dobrar o joelho antes de dormir. Então, esses momentos eu acho assim que vale tanto a pena, sabe? E aí eu vejo o que adianta ter sucesso lá fora, a empresa tá, né, ganhando muito dinheiro, sucesso, palestrando, mentorando, mas e lá dentro de casa não tá um negócio legal, né? Então não faz sentido, não, né? O sucesso começa ali dentro de casa. Exatamente. E quantas mulheres que hoje em dia, né, vamos falar bem a verdade, vive essa exaustão, vive nessa correria, vive nesse automático, e dentro de casa às vezes está deixando, né, tudo a desejar. Uma hora os sintomas aparecem e começam a vir as doenças, aí né? vai falar que é o alimento, aí vai falar que é o tempo, aí vai falar que é o pó, aí vai falar que não estou dizendo que não esteja relacionado, mas às vezes quando você vive aquela emoção, aquele elemento está envolvido ali, né? A temperatura, o pó, o cachorro, o pelo, o corpo vai associar, né? Exato. Aquilo que você está sentindo com aquilo que está ali no momento. Então, a gente estar atento e parar para olhar melhora muito a vida. Muito. Eu, desde 2018, quando eu fiz, né? Estudei a reprogramação, fiz o curso, me profissionalizei. Muitas coisas mudaram, muitos sintomas sumiram, não apareceram mais. Nossa, porque eu entendi o sentido. E aí o corpo fala, ela entendeu, agora ela vai fazer algo com isso. E aí isso tira você do medo da doença. Você podia dar um exemplo pra gente aqui, por exemplo, quem sempre tem muita enxaqueca. Quem vou dar o meu exemplo então, né? Então dá pra nós aí, pra pessoal entender em casa. Por que eu procurei primeiro, né, Carol? Trabalhava com a nutrição, né? Sempre trabalhei na área de alimentação coletiva, nunca fui para a área clínica, mas a gente estuda tudo, né? Depois você vai se especializar em qual área você vai trabalhar. Mas eu sempre ficava aquele ponto de interrogação. Por quê? Me alimentava direito, né? Comia tudo certinho. Não faço até hoje consumo de álcool, né? Não tenho nenhum vício em questão de cigarros ou bebida, atividade física e cheia de sintomas. Aí todas as ites possíveis, né? Rinite, sinusite, o intestino, o que era que me incomodava muito, né? Então hoje entendo muito bem sobre essa questão de eixo cérebro-intestino, né? Porque
O intestino é o nosso segundo cérebro e eu ia dizer que é o primeiro a se bobear. Então, assim, aí eu comecei a me questionar. Por que aquilo, né? Eu tinha crises de enxaqueca. Bom, você mesmo presenciou várias situações de ter que parar no hospital, né? Ser carregada de crise de enxaqueca, assim, de ficar internada. E faz exame, não aparece nada no exame, não tem nada. Então, assim, não aparece, emocional. E aí surgiu essa oportunidade de fazer o curso. E toda vez que era todo fim de semana, sábado, domingo, o dia inteiro, era uma cura, era um processo, era uma descoberta. E aí, quando eu entendi o que estava acontecendo, então, desde 2019, eu não tive mais crise de enxaqueca. Olha só. E nem rinite. Então, era o pó, era o remédio, era a comida. Blá, blá. Não que a comida hoje tem muita coisa modificada e isso o nosso corpo não reconhece, né? E ataca o nosso sistema imunológico. Mas, assim, hoje, às vezes, eu como a mesma coisa que eu comia e não tenho. Então, tinha algo a mais ali por trás. E dada a história da minha família, do que aconteceu, né, até com meu pai. Então, eu comecei a entender e ali eu comecei a entender que não é só o que eu como, não é só a emocional coisas, né? Por trás. Porque, assim, existe um programa biológico de sobrevivência. Seu corpo ele vai mudar para te proteger. Uhum. Vai mudar. E eu ia até te perguntar isso. Na prática, o que é reprogramar biologicamente o seu corpo? É você entender a causa raiz do sintoma e ressignificar aquilo. Teu corpo vai entender que você entendeu e aí ele volta à normalidade. Não é que você não vai ter o sintoma, mas aquilo vai passar mais rápido, aquilo vai ser... Você talvez não vai precisar intervir com medicação. Às vezes a medicação em alguns momentos são importantes, sim, mas a gente tem que entender que não dá para ficar medicando o tempo todo e não olhar para aquilo, não é? Então, assim, a reprogramação, ela vai buscar a causa raiz. E é bem interessante, Carol, porque às vezes a pessoa, quando tá com sintoma, acha que tá doente, mas na verdade não é. Quando você tá com a doença, né, porque o seu corpo já tá se curando. Por quê? Deixa eu explicar isso para não ficar confuso. Muitos sintomas, eles surgem na fase de cura. Quando a pessoa já passou pelo estresse. É como se o corpo fala, bom, agora você já entendeu, eu vou recuperar aquele tecido que estava danificado. Vou dar um exemplo que acontece com todo mundo agora que está chegando o fim do ano. O ano inteiro a pessoa trabalha cansativo e estresse, né? E problemas, e resolve daqui, resolve dali. Chega, né, o fim do ano, férias. Vou tirar as férias. 30 dias de férias, 15 dias, 20, depende da situação da pessoa. Vai pra praia, por exemplo. Chega lá, na primeira semana que tá lá, tive uma virose, uma intoxicação alimentar. Você entende que na hora que você relaxa, o teu corpo fala, bom, agora vamos colocar pra fora o que você não digeriu o ano inteiro. Vamos eliminar o que você não eliminou o ano inteiro. E aí você vai, foi o que eu comi naquele restaurante. Então, todas as pessoas que comeram naquele restaurante deveriam passar mal. Exatamente. Então, todas as pessoas que beberam aquilo deveriam... Então, entende como às vezes... Que quando você relaxa é que o seu corpo... mas eu tenho rinite faz 30 anos. Faz 30 anos que eu estou no processo de cura. Aí existem outros fatores que podem tornar esse sintoma crônico. E aí precisa olhar para isso também. Entendi. E como que essas crenças e emoções antigas, assim, elas transformam esses sintomas físicos? Vamos falar um pouquinho da questão da crença. Quantas coisas nós não ouvimos quando criança? Não anda de pé descalço, vai ficar resfriado. Nossa, isso é muito real. Viu? Aí você vai acreditando. E eu tava fazendo isso com a Antonella. Depois de um tempo daí, eu falei, opa... Quer dizer que toda criança que andasse descalço, então, estaria doente. Não toma chuva que vai com o corpo quente que vai, né? Não come manga com leite que vai fazer mal. Hoje tem vitamina de manga com leite. Então, assim, tem coisas que a gente acredita uma verdade absoluta e aí é um ponto muito importante. O nosso cérebro, ele é poderoso, poderoso, poderoso. Tanto que tem muitos estudos aí, né? Muitos ainda para desvendar algumas coisas. Mas ele é altamente sugestionável.
Ele acredita naquilo que a gente conta. Que conta para ele e acredita ainda mais se é contado por alguém que, tem que a gente tem intimidade. E quem que a gente tem intimidade quando criança, né? Os pais, os tios, os professores. Pessoas que você tá ali, né? No então, dia a dia. às vezes essas crenças, o dinheiro é sujo, quem tem dinheiro é corrupto. Então, essas coisas vão moldando os nossos resultados na vida adulta e bloqueia muito a gente para prosperar nos relacionamentos. Essa frase é clássica. Homem é tudo igual. Vou defender os homens aqui agora. Homem é tudo igual. Não. Talvez os que você se relacionou são todos iguais. E talvez você está carregando um padrão. Um padrão de um olhar para o seu pai, um avô, aquilo que você viu e você entendeu que aquela era a sua realidade. E aí você vai se aproximar daquilo que era a tua realidade para você continuar aquele caminho, pertencer naquele sistema familiar. Então, não, os homens não são todos iguais. Então, a gente precisa entender que existe o papel do homem, existe o papel da mulher, muita gente está fora dos papéis aí, e aí Sim. só culpa o outro, mas não olha para si. Por que você atraiu esse tipo de pessoa, Exatamente. Então? O que você precisa olhar? Isso já também é um fator. Isso é importante eu te perguntar. É possível prosperar sem curar essas... muito difícil. Esses sintomas, essas doenças emocionais, hein? Muito difícil. Por experiência própria, né? Pela prática, não pela teoria, porque pela prática a gente vê muito isso, né, Carol? E acima de qualquer coisa, a gente precisa entender também, como nós falamos no início, que é corpo, espírito e mente, que tem muita questão espiritual também, né? Com certeza. Tem uma pessoa que a gente acompanha o trabalho dela, né, Tânia Tereza, e ela é juíza, trabalhou muito tempo com leis, e ela entende muito das leis dentro da Bíblia. Acho que Deus fez, acompanhar ela. Ela fala, né, que Deus fez ela juíza para ela entender de leis bíblicas. E ela fala que quando a gente quebra essas leis, aquilo novamente, né, os castigos, os pecados, a gente vai carregar as bênçãos e maldições da terceira e quarta geração, mas Deus disse também que ele ia fazer prosperar aqueles que os amam e que seguem seus mandamentos. A lei é vigente, ela não foi, né, revogada. Então, se a lei é vigente, ela é vigente até hoje. Sim. E então a gente precisa entender o que a gente também não está. E ela traz algo muito importante, que isso mexeu muito comigo. A gente sempre aprende, né? Todos os dias a gente aprende. Ela coloca que 30% do que a gente vive, nós carregamos dos nossos antepassados. Heranças e bênçãos. E 70% decorrem das nossas escolhas. Escolhas do dia a dia. Dos nossos pecados. Mas isso não é justo. Mas, quem somos nós para mas a Bíblia fala, né? Se somos filhos, somos herdeiros. Não é justo. Aí ela traz um exemplo muito interessante que ela fala. Quando, digamos assim, o seu pai é um homem super bom. Trabalhou muito na vida, prosperou, enriqueceu. Mas tem, né, 2 filhas, digamos, que não são boas pessoas. Se o seu pai morre, você vai herdar. Você é filho, logo você herda a herança. Sim. Outro exemplo, se é um pai ruim, que prosperou corruptamente, ficou muito rico e tem 2 filhos excelentes, quando o pai morre, os filhos vão herdar. Independente se eles querem ou não, eles vão herdar. Exato. No mundo espiritual a gente também herda. Só por ser filho. Herda, não importa. Não. Sois filhos, logo sois herdeiros. Exato. Então, mas tem como resolver isso, tem. Ela traz muito isso também. E é bíblico, leia, estude, que a gente sai tira essa venda dos olhos, né? Diz que fala também que o povo perece por falta de conhecimento. E é real isso. Sim. A gente recebe, mas a gente também pode não querer a herança. Abrir mão da herança. Assim como se hoje você não quer uma herança, você vai lá, você escreve um documento falando que você abre mão, então você também pode. Então a gente precisa olhar para isso também. Então,
Tem, a gente carrega dos nossos antepassados e aí também gera sintomas e geram comportamentos. Então, cada situação que aconteceu vai gerar uma situação atual, né? Um exemplo, então, assim, por exemplo, se houve derramamento de sangue no sistema familiar, vai acontecer aqui agora com os que carregam, né? Abortos, acidentes, pessoas que morrem muito cedo. Se lá atrás alguém tomou algo de alguém, né? Roubou, aqui a pessoa também não vai conseguir prosperar. Então, não tem. Hoje a medicina é muito. Você buscar entender, né, o que aconteceu e decidir escolher o que você quer, né? A medicina, ela é muito avançada, mas quando eles falam assim, isso é emocional, ou também pode ser espiritual, a gente também talvez está carregando coisa aí que a gente precisa entender e abrir mão, né? E a Bíblia traz como fazer isso também. Uma pergunta que eu queria te fazer, assim, olhando para minha jornada, você que me conhece, né? Você sabe o que aconteceu, o que mudou, o que não mudou? E olhando para minha, o que você pode trazer, assim, que você percebeu que mudou em mim nesse processo todo, com esse conhecimento que eu tive, que possa ajudar quem está assistindo a gente em casa de buscar, talvez, esse conhecimento, buscar resolver essas crenças e tudo mais, né? Mudou tudo, né? Mudou a empresa, mudou o relacionamento no casamento, mudou a relação com a sua filha. Isso é muito real. Então, tudo que você passou só veio para fazer você prosperar, não é? E como você trouxe no início, é Deus no centro, a partir do momento que você percebeu que estava afastando. Porque quando você estava afastada, você estava numa loucura, numa correria, numa angústia. Né? Porque falta algo, né? Realmente. E isso é uma coisa que eu queria trazer muito. Muitas vezes a gente tenta preencher um vazio com roupa, com festa, em gastar, em querer preencher com algo, né? E muitas vezes a gente não percebe que o que falta é somente o espiritual, você acrescentar o que realmente te preenche de verdade, que é Deus, né? E é lindo ver isso, como a minha mudança interna transformou muito todo o resto. Então, assim, se tem algo que eu poderia dizer, busquem trabalhar muito essa parte espiritual, de se conectar realmente, de ver o que realmente faz sentido, que o mundo aí fora é uma ilusão muitas vezes, né? E se conectar diretamente, que vai trazer como a gente falou, né? As consequências físicas também, que eu vejo que hoje, muitas vezes, aquele desânimo, aquela depressão, aquela vontade de não fazer nada, aquele cansaço, sumiu, assim, depois que a minha conexão com ele ficou mais forte, né? Então, isso é muito legal trazer também. E às vezes a dor, ela é um empurrãozinho, né? De Deus, assim, vamos filha, vamos, vem aqui pra perto de mim, bora. O sintoma é uma mensagem, né? É um mensageiro. E o sintoma, a doença, a gente tem medo, né? Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente fica e agora? O que eu vou fazer? Recorre, remédio. Mas aí não para de novo pra olhar. O que aconteceu contigo antes desse sintoma aparecer? E é engraçado. Não é engraçado, não. Isso não é engraçado. Mas se a gente fica atento e observa, quanto mais tempo você passa naquela situação, quando o sintoma vem, ele vem com a mesma intensidade que você viveu. Olha só, isso é legal. Então, digamos que você passa uma vida inteira com uma situação que aconteceu, né? De não perdoar, de remoer, de se vitimizar. Então, quando lá na frente você passa 10 anos, aí você resolve, aí o sintoma vem também com a mesma intensidade. Porque você entende que nesse período de 10 anos seu corpo estava tentando te proteger o tempo todo? Uhum. Alterando a função dele, volta, alterando. Vamos dizer aí um exemplo para que todo mundo entenda: o estômago. Aí a pessoa passa a vida inteira. Não consigo. Aí aqui eu tô falando na questão simbólica, tá? Eu não consigo digerir o que a Carol me falou. Uhum. Eu não consigo eliminar aquilo que me fizeram. Eu não consigo perdoar aquela traição. Eu não consigo. E a pessoa fica remoendo. Qual que é a função do estômago? É digerir. Eu não consigo digerir aquilo. Eu não consigo. Aí a pessoa come o negócio. É pastel de feira que me fez mal. Que tu fala, pastel azia. Até apelidaram já.
Mas quantas pessoas comem aquilo lá e não tem azia? Não é? Então, o teu corpo, o estômago, por exemplo, tá ali o tempo todo tentando trabalhar, tentando aumentar a função dele para digerir aquilo. E você passa aí, agora resolvi perdoar, resolvi esquecer isso, aí começa a aparecer as dores, vai no médico, tá com uma úlcera, tá com... Isso é muito comum, né, nas empreendedoras que tem... Precisa digerir tudo aquilo, precisa colaboradores. Digerir funcionário, precisa digerir o resultado, precisa digerir. Então, assim, quando nós entendemos, nós somos muito leigos em relação ao funcionamento do nosso corpo. Quando nós entendemos o que cada parte do corpo faz, a gente consegue entender o que está acontecendo ali. Os olhos, tudo que aparece nos olhos, o que foi? Os olhos, viu? Qual que é a função do olho? O que você viu? Quando aparece dor de ouvido, o que foi? Qual que é a função do ouvido? Né? Quando aparece questão na boca, quando aparece questão na garganta, o que foi que você não conseguiu engolir? É o ar-condicionado, tá? Mas quantas pessoas ficam no ar-condicionado, no quente, frio e não tem? Então, tem que olhar um pouquinho além, entender, né? O que o intestino faz, qual que é a função dos ossos, qual que é a função do tecido, alergias de pele, qual que é a função da pele. Então, quando a gente começa a entender o que cada parte do nosso corpo faz, fica mais claro da gente entender a emoção por trás e aí sempre olhar com muito amor e carinho para a história daquela pessoa, o que ela viveu, o que ela passou antes daquele sintoma aparecer, né? Nossa, isso é muito bacana. Aí ela vai entender, sair desse medo, porque o medo mata. Né, uma coisa que quando a minha mãe passou por aquele processo, né, eu lembro como se fosse hoje, assim, que você me explicou muito em relação ao medo, né, naquele período e tal, e foi muito bacana como ela conseguiu lidar com isso por ter, né, esse conhecimento de você ter passado para ela, de ter eu ali também do lado que tinha um pouquinho também de conhecimento, de incentivar e muitas vezes, como você comentou, né? Às vezes, acontece de alguém ter câncer e morrer, né? Teve metástase, né? É interessante as pessoas saberem que muitas vezes é o medo, né? É o medo. De descobrir, saber que é aquilo e não saber lidar com aquilo, né? Sim, o medo, eu acho que é a pior situação. Aí na Bíblia fala de novo, né? O verdadeiro amor joga fora todo medo. Quem que é o verdadeiro amor? É Deus, né? Então, nós buscamos, e isso eu acho que aconteceu conosco também. Acho que por isso que a gente hoje traz, né? Para a pessoa ter um pouco de clareza nesse sentido também, e olhar para isso, a gente busca tudo, né? Qualquer coisa, menos quem a gente deveria buscar em primeiro lugar. É verdade. Então, esse olhar também, né, para isso e acalmar o coração faz com que o teu corpo também fique, né, mais tranquilo para lidar com aquela situação, porque o medo ele vai afetar alguns órgãos também, né? E aí se afeta que, por exemplo, um rim, a tendência é seu corpo reter mais líquido para te proteger, aí onde tem muito líquido não cicatriza, Nossa. Aí aumenta de tamanho, aí é toda aquela situação, né? O medo também pega pulmão, por isso que muitas vezes as pessoas passam por um processo de tumor e faz todo o procedimento, né, médico e depois vem no pulmão. Uhum. A pessoa passou com tanto medo de morrer que depois, né, acaba... porque é um órgão vital, né? Eu preciso dele para respirar, para viver. Exato. Então, cada parte do nosso corpo ele tem uma emoção relacionada e quando a gente entende isso, fica mais fácil a gente sair do medo e passar por aquele processo mais tranquilo. Tem muitas histórias, né, de pessoas que conseguiram passar por esse período, entenderam o que estava acontecendo e hoje... conseguiram se curar, né? Hoje a minha mãe já fazem 6 anos, eu acho. Sim. Mais ou menos, né? E na época a gente conseguiu lidar de uma forma diferente pelo conhecimento também de entender que não era nada, estava na fase ali de cura dela e fez todo o tratamento com medicamentos certinho, né? Sim. Como a medicina exige também, mas ela soube emocional lidar. O emocional foi, acho que, né? Uma grande parte, eu acho. Tanto que ela conta, né? Quanta coisa ela não aprendeu e mudou depois daquilo, né? Sim, muito. Então, tudo vem, o caos vem para... às vezes é necessário... eu sempre falo que de todo mal sempre tem algo bom ali. Sempre. Né? Ou a gente aprende, ou a gente repete.
Exato. Né? E, Eliette, antes da gente encerrar, eu queria te pedir, assim, para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo a gente. O que você poderia deixar de mensagem para essa mulher que está hoje em dia aí exausta, cansada, que vive nesse automático, tanto na parte de corpo, na parte emocional, na parte da fé? O que você poderia deixar de mensagem para elas? Primeiro a gente fala assim, a gente tem que ter autoconhecimento, tem que buscar você se valorizar primeiro, tem toda aquela questão da fala, né, Carol? Mas eu acho que a primeira coisa é a gente se conectar com Deus, voltar lá para a origem. Por isso que a gente sente muito vazio, porque a gente vai buscando e não busca lá na origem, que Ele é a origem de tudo, né? E então, assim, essa primeira conexão, porque Ele fala, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é que você não vai passar por problemas, não é que você não vai passar por, às vezes, sintomas, doenças ou situações, não é sobre isso, mas é que com Ele você tem uma paz que excede todo entendimento. Você vai viver aquilo, mas você vai passar por aquilo de uma forma diferente. E porque nós também passamos por isso. A gente também sentiu esse vazio. É perseverar, é todos os dias, né? Então... E se conhecer, sim, no sentido de conheça teu corpo, entenda o que ele, né? O que ele quer não dizer, sei, não entendo, não sei. Busque ajuda, busque alguém que consiga te trazer, né, algo que você não está conseguindo ver, né? Assim como eu passei por isso, você também passou por isso. Eu tive uma história muito difícil em relação ao meu pai, e isso refletiu muito nos meus relacionamentos, refletiu muito no meu corpo. Então, o que a gente está passando aqui, essa mensagem, é porque a gente já viveu isso. Muitas, né? E tivemos resultados. Então, por isso que a gente está aqui passando a mensagem, né? Para ajudar outras pessoas que talvez não sabem que caminho seguir, para onde olhar, o que fazer, né? Porque, assim, as nossas escolhas, elas fazem os nossos resultados. E, de novo, voltando para o que está escrito na Bíblia, né, Carol? Do início da Bíblia até o fim, que é o livro, né, do início da Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, Deus fala. Fala com Caim quando ele ia cometer, né, a questão com o irmão dele, porque Deus conhece o coração, fala, o mal bate à tua porta, depende de você se você vai fazer ou não. Né? E lá no fim, no Apocalipse, Jesus de novo, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar. Tudo é escolha. Então, diante dos problemas, diante do que acontece conosco, nós temos uma escolha. Ou eu olho para isso e tento entender, ou eu vou continuar reclamando, me colocando num papel de vítima para ser olhada. E aí é muito importante. Não tire uma doença de uma pessoa se ela não entendeu, porque ela vai colocar outra no lugar. Então, se você tira sem a pessoa entender, ela vai colocar outra coisa. Então, assim, é importante a gente saber o que acontece conosco e não sei, não estou entendendo, busque ajuda. Né? Sabe que muitas vezes a gente pede sinais, né? Às Sim. vezes você tá naquele momento, né? Principalmente as empreendedoras, no momento difícil, no momento de tomar uma decisão. Senhor, traga sinais. Às vezes ele manda pessoas. De algumas formas, né? Às vezes em pessoas, às vezes em uma doença. Às vezes numa questão que você precisa parar e olhar. Então, assim, a gente tá sempre numa correria. O mundo hoje, né? A gente já não tem mais tempo de qualidade. E muitas vezes, né? O celular em si, né? Distanciou muito as pessoas. E aí, por isso que aparecem muitas coisas, e né? muitas vezes as pessoas acham que quando acontece algo ruim com a gente, é castigo, né? Que nem você falou ali, mas por que comigo? Por que não sei o quê? Mas às vezes é Deus tentando te salvar de algo, sabe? Eu carrego muito isso, assim, porque às vezes coisas que aconteceram comigo, talvez veio, no momento eu não entendi o porquê, foi muito difícil, mas ele conseguiu me mostrar através do direcionamento, da palavra, né? Enfim, e conseguiu me salvar às vezes de perder às vezes uns momentos com a minha filha, perder momentos importantes que... A Antonella tá com 6 anos, né? Logo, dá teus 10, 11 anos, acabou, né? Tipo, temos aqui o Pedro Afonso nos acompanhando aqui. É uma fase, né? São fases que, tipo, chega uma fase que eles vão pro mundo, né? Exato. E
E então, assim, veio num momento que me fez refletir muito sobre sucesso sem paz não é sucesso. Então me fez parar e olhar o que fazia sentido. Então muitas vezes os sinais que a gente pede, Deus talvez traga de formas diferentes. E às vezes é em sintomas no corpo, né? Então é importante a gente identificar isso. Exatamente. Sintomas, comportamentos, vícios, tudo é um sinal, porque Deus nos fez perfeito, um projeto perfeito. Fez a gente para prosperar, tem um plano para nós, cada um tem. Eu acredito muito nisso, que cada um de nós tem um propósito aqui. E a gente precisa, às vezes, olhar para isso, não ignorar isso, né? Fingir que não tá vendo e como você falou, às vezes sinais... E a gente não para, a gente tá desatento a essas situações. O estresse, vou dar o exemplo de trânsito hoje, o estresse. Às vezes você não entende por que você precisou ficar parado naquele sinaleiro, ou precisou, às vezes, um pneu furar. Lá na frente ele tá tendo um livramento. Nossa, muito real, né? Às vezes entra num banheiro e a porta trava. Ainda bem que é com você, que tem uma tranquilidade. A pessoa que agora vai lá resolver aquele problema do banheiro, de repente entra alguém com síndrome do pânico lá, pode acontecer coisa pior. Então, assim, tudo tem. Nossa, e isso foi muito interessante, esse desenvolvimento pessoal que eu tive, essa inteligência emocional que você me trouxe, né? O conhecimento na época, porque faz total sentido isso, de saber lidar com os imprevistos e entender que eles, às vezes, é só Deus te livrando, né? Então, isso hoje em dia é muito fácil para mim lidar, porque eu consegui compreender isso também. Livrando de um trabalho, livrando de um relacionamento, livrando, não é? Às vezes na hora a gente nunca entende, né? Não entende, mas depois a gente consegue compreender isso, né? Então... A gente precisa sempre estar atento nessa questão. E voltar para a origem, né? Que a origem, quando a gente está preenchido da palavra, quando a gente está preenchido de Deus. Bom, estamos chegando ao nosso final aqui do nosso primeiro episódio. Queria primeiramente agradecer você, uma pessoa que eu admiro demais, que tem um conhecimento incrível. E eu falo assim, você... Foi um pedacinho que Deus me trouxe ali do ladinho, colocou do meu lado e falou assim, essa aqui vai te mostrar o caminho, porque você sempre me traz muito conhecimento e eu sou muito grata. Se eu tô até aqui, você faz parte disso, então não teria como não começar esse episódio sem ser com você. E grata por todo o conhecimento. E é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer para nós? Sou eu que agradeço e eu acho que Deus coloca pessoas no caminho, tem tudo um propósito. A recíproca é verdadeira, né? Eu também te admiro muito, te falo isso, né? Porque é importante a gente falar para as pessoas, né? O quanto a gente admira elas, o quanto elas também nos inspiram, e eu sempre falo isso para você, né? Eu tenho orgulho porque você tem uma energia, uma força. Os nossos perfis se complementam, porque, né? Um é bom em começar, outro é bom em terminar. Exatamente. E isso é importante a gente entender como a gente funciona para prosperar também, né? E sou eu que agradeço. Isso é muito legal, porque a gente sempre torce uma pela outra. Juntas na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nós estamos juntos, né? É isso aí, é o casamento. É a família, né? A gente tá na família para aprender, né? Nossa, mas sou muito grata mesmo. Bom, gente, então esse foi o nosso primeiro episódio. Se tocou o seu coração esse episódio, compartilhe com outras mulheres, com outras pessoas que talvez uma palavra que a gente trouxe aqui hoje pode ser uma palavra de cura para alguém. Já se inscreva aqui no nosso canal, fique atento que agora nós vamos estar trazendo vários assuntos assim que vai ajudar muito você, mulher que empreende, que às vezes está naquele caos do dia a dia, do operacional, e fazer você olhar para você, né? Fazer você olhar para si mesma, prosperar de forma leve, de forma tranquila, porque não adianta, como eu disse, sucesso sem paz não é sucesso. Também aproveita, acompanha a gente lá no Spotify, tem o Devocional Diário. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus.